Martinho Lutero ficou gravado na história por ter sido um monge católico que iniciou um movimento de contestação à doutrina da Igreja Católica Romana no século XVI. Lutero não concordava com algumas práticas da Igreja na época e procurou realizar uma reforma no interior do catolicismo, questionando algumas ações por meio das 95 teses. A ação de Lutero desencadeou um grande movimento que ficou conhecido como Reforma Protestante. Um verdadeiro divisor de águas na cristandade aqui na Europa. Martinho Lutero nasceu no dia 10 de novembro de 1483, aqui na cidade de Eisleben. Os seus pais chamavam-se João Lutero e Margarida Lutero. A sua família ela pertencia à pequena burguesia e tinha prosperado com o trabalho em minas de cobre. Aqui ao fundo nós vemos um memorial de Martinho Lutero, local onde tudo começou, onde em sua infância ele recebeu uma forte influência. Batizado ainda criança, começou a seguir os passos de Jesus Cristo. Em 1501, aos 17 anos, Martinho Lutero ingressou na Universidade de Erfurt, onde passou a estudar direito para tornar-se advogado, uma carreira muito próspera naquela época. O ingresso de Lutero nesse curso era por conta do desejo do seu pai, de ver o seu filho tornando-se um advogado. Lutero era dedicado aos estudos, mas em 1505 ele abandonou o direito e ingressou na vida eclesiástica. O ingresso de Lutero na carreira religiosa deve-se a um episódio muito particular que aconteceu no dia 2 de julho de 1505. Lutero estava fazendo uma viagem de Mansfeld para Erfurt e depois de ter passado alguns dias com a sua família, durante o percurso uma grande tempestade o alcançou e um raio o atingiu. Ele estava embaixo de um carvalho que estava o abrigando diante daquela chuva, assim como eu estou nesse momento. E temendo pela sua vida, Lutero fez uma promessa a Santa Ana, que se transformaria em monge caso escapasse com vida. Após ter escapado, Lutero então seguiu em frente com a sua promessa, o que desagradou infelizmente e profundamente ao seu pai. Assim, algumas semanas depois desse acontecimento específico, Lutero então ingressou no convento dos eremitas, um convento que era agustiniano, lá em Erfurt. Em abril de 1507, Lutero foi ordenado sacerdote e no ano seguinte ingressou na Universidade de Wittenberg para estudar teologia, obtendo seu bacharelado em estudos bíblicos e logo depois ele passou então a lecionar teologia e em 1512 ele obteve o título de doutor em teologia. Lutero possuía inúmeras críticas à forma como os membros da igreja portavam-se e a questão das indulgências é apenas uma delas. Na Alemanha do começo do século XVI, as indulgências eram parte de um projeto da Santa Sé para construir a Catedral de São Pedro e foram cobradas intensamente. A indulgência era apenas uma das 95 teses de tantas outras heresias que se praticava e por isso que Lutero combateu veementemente. Aqui na cidade de Erfurt, onde Lutero começou os seus estudos em direito, anos depois, nessa mesma cidade, na corte onde o imperador insiste que o teólogo retire as suas críticas, porém ele responde: através das passagens das Escrituras Sagradas, eu estou preso às palavras de Deus. Portanto, eu não voltarei atrás, pois agir contra a consciência não é seguro nem saudável. Que Deus me ajude. Amém. Com essas palavras, Lutero marca a sua história na trajetória em busca da Reforma Protestante. Assim, ele passou a lutar em 1514, buscando cada vez mais ser aquele que defende as verdades da palavra de Deus. No palco onde Martinho Lutero estudou, iniciando no curso de Direito, interrompendo por causa de uma situação sobrenatural que o levou a buscar, através dos estudos teológicos, sentido para o seu viver. Propósito é algo que nós precisamos hoje começar a refletir. Lutero, nas Escrituras Sagradas, encontrou propósito para a sua vida, compreendendo e combatendo as heresias que no altar de Deus era praticada. Aqui na cidade de Erfurt, onde ele buscou seus estudos e se dedicou cada vez mais ao conhecimento das Escrituras Sagradas, este lugar traz uma atmosfera de reflexão profunda para a minha e para a sua vida. Nós temos encontrado o verdadeiro propósito na Bíblia Sagrada para o nosso viver. Lutero, ele combateu
tudo aquilo que vinha de encontro às Escrituras com a sua própria vida. Que hoje nós possamos, nesse mesmo lugar, buscando a aprovação do Pai, no altar de Deus, oferecermos a nossa vida, assim como Lutero fez, como uma oferta viva diante do nosso Deus e Pai. Estou aqui na cidade de Wittenberg, um lugar onde Martinho Lutero lecionou como doutor em teologia, o lugar em que ele tomou a sua grande decisão, denunciar a estrutura iníqua em que a Igreja Romana vivenciava, através da indulgência, da simonia, através de práticas de tanta corrupção. Ele então decidiu se levantar escrevendo 95 teses, e esse foi o palco em que ali foi comunicado cada uma dessas teses. Ele veio até a porta desta catedral, antes do dia de Todos os Santos, onde todos se reuniam para poder cultuar, e ele afixou no dia 31 de outubro de 1517, cada uma das teses que denunciava e fortemente proclamava por meio da palavra todos os erros que a cristandade vivenciara através da Igreja Romana. A partir dessa prática, sim, foi um marco, onde a reforma protestante eclodiu por todo o mundo. Nesse momento o sino toca, nos trazendo a certeza de que esse fogo que foi aquecido, essa chama que começou a queimar, ela não pode mais parar. E que o tocar do sino, da glória de Deus, através das nossas vidas, seja uma constância no nosso proceder, no nosso testemunho e mantendo viva a fé de Lutero, a qual trouxe transformação na história do cristianismo. Em 1521, o imperador Carlos V convocou Martinho Lutero para prestar esclarecimentos durante a Dieta de Worms. Nesse acontecimento, Lutero ele reforçou que acreditava e negou-se a renegar o que havia dito e escrito desde 1517. Após a Dieta de Worms, ele foi autorizado para retornar a Wittenberg, mas acabou sendo condenado por heresia. A participação de Lutero na Dieta de Worms acabou tornando a sua mensagem ainda mais popular, dessa vez entre alguns nobres do Sacro Império Germânico. Lutero acabou sendo sequestrado por Frederico, o sábio, príncipe da Saxônia, que o escondeu aqui, no seu castelo, localizado em Wartburg. Frederico, na verdade, ele estava protegendo Lutero de ser morto após a Dieta de Worms. Durante o seu refúgio, aqui nesse castelo, em Wartburg, Lutero acabou traduzindo a Bíblia para o idioma alemão, fazendo com que os textos sagrados ficassem acessíveis aos fiéis. Ele abandonou o seu refúgio, aqui em Wartburg, no final de 1521 e retornou a Wittenberg, onde continuou realizando sermões e aconselhando fiéis. Com essa prática, Martinho Lutero se debruçou às Escrituras Sagradas, trazendo então a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, para a língua alemã, para que assim todos tivessem acesso a esta que leva ao caminho, a verdade e a vida, a poderosa Palavra de Deus. Foi exatamente nesse lugar onde Lutero reuniu todo o seu conhecimento para a tradução da Bíblia para a língua alemã, facilitando assim as Escrituras para que todos pudessem conhecer a verdade que liberta. A salvação não veio pelo pagamento de indulgências, mas a salvação vem pela graça, porque afinal de contas é na fé em Jesus Cristo que nós alcançamos a salvação. Essa é uma das grandes maravilhas que a Reforma Protestante deixou para cada um de nós. Martinho Lutero ele abandonou o celibato que marcava a vida daqueles que seguem a vida religiosa na Igreja Católica. Em 1525 ele se casou com Catarina de Bora, a Catarina von Bora, uma freira que abandonou o seu convento com o advento da Reforma Protestante. Lutero e Catarina eles tiveram 6 filhos, o Hans, Elisabeth, Magdalena, Martin Paul e Margarete. Martinho Lutero ele morreu no dia 18 de fevereiro de 1446, aos 62 anos de idade, por razões ainda desconhecidas. Por toda a sua vida, Lutero teve a saúde muito debilitada por conta de diversos problemas crônicos na sua saúde, como a doença de Meniere. Acredita-se também que ele tinha problemas intestinais que eram causados por uma enterocolite e que sofria com pedras nos rins. Assim, Lutero, que faleceu por doenças crônicas e por ter uma saúde muito debilitada,
Casado com 6 filhos, ele então chega ao fim de uma trajetória, tendo amado as Escrituras Sagradas e tendo dado a sua vida pela causa que acreditava. Lutero ele seguiu com o seu trabalho e também com seus estudos teológicos. Ele formulou o princípio das 5 solas, que são sola fide, somente a fé, sola Scriptura, somente a Escritura, solus Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça e soli Deo gloria, somente a glória a Deus. Até os dias de hoje, na porta da Catedral de Wittenberg, há ali ainda as 95 teses, um memorial de um marco que simplesmente transformou a história do cristianismo, fazendo com que o movimento da Reforma Protestante pudesse se alastrar pelos 4 cantos da terra. Eu fico pensando sobre a importância das decisões que nós tomamos e como nós não podemos negociar com a nossa fé. Lutero ele poderia ser um proeminente advogado, mas ele decidiu servir ao Senhor Jesus através da vida eclesiástica. Ele não se conformou com os absurdos que a igreja naquela época estava praticando e por isso ele deu a sua vida como uma entrega de sacrifício pela causa do protestantismo. Hoje, independentemente do ramo histórico do protestantismo que nós vivenciamos, vemos os resultados que têm se espalhado dentro das possibilidades, cumprindo assim a sua missão. Certamente que eu tenho discordâncias sobre alguns aspectos teológicos do luteranismo, mas eu não posso deixar de dizer que Lutero foi um homem que me inspirou profundamente. Andando pelas ruas desse país, a Alemanha, em cada cidade, em cada vilarejo que eu vou, eu encontro uma igreja como essa, uma igreja luterana, que tem estabelecido a sua fé ao povo desta nação, graças à coragem de Martinho Lutero.